Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 10, que vem sob o título A Experiência de Joel. Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura, eu te convido a não esquecer de curtir esse material e também, se você conhece pessoas que gostam de espiritualidade, partilhe esse material com elas, ok? É importante isso, meus queridos, porque nós estaremos compartilhando bênçãos com outras pessoas. Então me auxiliem, me estimulando, curtindo aqui o material, fazendo com que ele chegue também a partir da tua curtida a outras pessoas, porque o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós e então partilha também para outras pessoas. E vamos então seguindo nesse amor divino, espalhando as bênçãos que recebemos, ok? Vamos então à leitura do nosso material e posteriormente ao texto breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou: graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro, no auxílio, e estou mais forte. Cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo: Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiências muito interessantes. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou melancólico sorriso e falou: fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressionou no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanha até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar, porém, muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ao passado? Perguntei surpreendido. Sim, esclareceu o humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi a executar o serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem a parte para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas benevolências. Porém, mas por que, indaguei, perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso.
Que diz? Tornei admirado. O meu amigo compreendeu sem dificuldades. Imagine, com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa de um modo muito justo. Deixei-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia, interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Senti intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação química fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina, sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão por rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de cada um deles no tempo, fazendo questão de as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam-me a atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo,
serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas-feiras. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. E esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins comigo desde o pretérito. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera para edificar alguma coisa de útil, transpor a lembrança em viciação da personalidade, perdi a oportunidade bendita de redenção e o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrada e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois, cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto e, passando a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Que capítulo interessante, não é mesmo, meus queridos? Aqui nós vemos esse irmão engalfinhado ali em lembranças que acometem a ele uma grande impressão má, muito má, ao seu espírito. Por quê? Porque ele fez um mau uso da sua mediunidade, utilizando-se daqueles dons que ele recebera para reconhecimento de passadas encarnações, para auxílio daqueles que estavam ao seu redor e que viriam a ele, mas ele começou então a utilizar apenas para conhecimento próprio, sem nenhuma frutificação. Como nós precisamos tomar cuidado, meus queridos, com aquilo que nós recebemos. Aquilo que nós recebemos é para abençoar, como eu sempre digo, não apenas a nossa vida, mas também a vida dos nossos irmãos. Porque é através do convívio com os nossos irmãos, da prática do bem e da boa vontade no nosso dia a dia, empatizando para com o outro, que nós construímos caminhos de bênção para as nossas próprias vidas. A nossa evolução depende do auxílio ao nosso irmão e da prática do bem.
Por isso que é dito dentro da doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor praticado no nosso dia a dia. E existem, como nós sabemos, diversas formas da prática do bem. Existem diversas formas de como praticar a graça que nós recebemos do amoroso Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso e de toda a espiritualidade superior, para que nós então possamos abençoar também a vida dos nossos irmãos. Que nós possamos refletir com profundidade nesse capítulo tão interessante que nós vimos hoje e que nós possamos trazer para a prática do nosso dia a dia, com boa vontade, com dedicação e com paciência, passo a passo, andando um passo de cada vez e acreditando na nossa potencialidade de vitória. Vou então me despedindo de vocês, ainda lhes convidando para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que nós possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras às 19 horas, minhas queridas amigas e irmãs, eu tenho aqui partilhado o Rebordando Linhas Ancestrais, que é um trabalho terapêutico que, como psicanalista e terapeuta holística, eu tenho ofertado com muito carinho a todas vocês. Então venham participar, minhas queridas, que ele é a partir do bordado, mas também de importantes reflexões que vão auxiliar a todas aquelas que desejarem de fato trazer a cura a si mesmas. Também nas quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o encontro com Jesus e a sua linda comitiva espiritual a partir do Evangelho no Lar. Nós temos também, todas as quintas-feiras, às 18h30, os estudos da obra de André Luiz. E nas sextas-feiras, às 18 horas, nós temos então, a partir do momento do passe, as partilhas que recebemos da espiritualidade superior, do passe abençoando os nossos caminhos. Assim sendo, com uma singela oração, me despeço de vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, Maria Santíssima, nossa mãe muito amorosa e sempre companheira, e os nossos benfeitores espirituais que nunca nos deixam sós, que eles todos continuem como sempre o fazem, nos estimulando ao bem e à nossa elevação espiritual, e que nós, com boa vontade, com amor, com gratidão, façamos a nossa parte, para que possamos, cada dia mais e mais, nos aproximar da nossa própria elevação, evoluindo um pouco mais na escala espiritual. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que haja sempre muita paz e harmonia em nossos caminhos. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.